Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo esta videoaula. É um prazer te ter acompanhando os nossos trabalhos, as nossas aulas. Eu sou a professora Amanda Conceição, professora de língua portuguesa do Educa Concursos, e hoje nós vamos responder questões a respeito do uso da crase. Questões retiradas da banca IDIB, uma banca que tem crescido bastante aí como organizadora de concursos públicos, tanto da Paraíba, Nordeste, quanto pelo Brasil afora. Vamos às questões. A questão número 1, de 2017, diz assim: analise as frases abaixo e em seguida assinale a alternativa que contém o uso correto da crase. Então, o que a questão pede? O uso correto da crase. É sempre bom nós destacarmos o que a questão está pedindo, certo? Por mais que o destaque venha no próprio enunciado, mas é sempre bom fazer o nosso próprio destaque, certo? Alternativa A: fui a Guaramiranga para o campeonato de ciclismo. B: retornarei à Alemanha e comprarei meu perfume favorito. C: refiro-me àquele acidente da semana passada. E D: aluguei aquela roupa para o batizado. Na alternativa A e na alternativa B, a gente já percebe que existem aí nomes de lugares que são conhecidos também como topônimos, não é isso? Então, há uma regra para esta situação. Qual é a regra? Uma regra aí bastante utilizada é que se voar e volto da crase A, porém, se voar e volto de crase para Q, ok? Por exemplo, se vou à França, volto da França ou volto de França? Se vou à França, volto da França. Então, está correto o uso da crase nesta situação, porque cabe voar e volto da, certo? Porém, se vou a João Pessoa, volto de João Pessoa ou volto da João Pessoa? Volto de João Pessoa, não é? Vou a João Pessoa. Então, não cabe crase. Porque quem vai a João Pessoa, volta de João Pessoa e não volta da João Pessoa. Também temos vou a Paris ou volto de Paris ou da Paris? Volto de Paris, não é? Vou a João Pessoa, volto, vou a Paris e volto de Paris, tá? Só quer ficar bem maiúsculo. Vamos lá. Então, vou a Paris. Porém, muito cuidado. Há uma exceção nessa questão de topônimos e dessa regra. Qual é a exceção? Por exemplo, exceção. Exemplo. Se o topônimo ele estiver especificado, por mais que quem vai a e volta de, certo? Não caiba a crase, mas se estiver especificado, você vai utilizar a crase sim, ok? Por exemplo, nessa questão B, vou a Paris. Exceção, topônimo especificado. Vou a
Paris das luzes, ok? Então, esse exemplo aqui, ó. Vou a Paris das luzes. Veja que o topônimo Paris, como nós já falamos anteriormente, né? Não exige crase. Mas eu especifiquei Paris o quê? Das luzes. Então, você coloca crase. Vou a Paris das luzes, certo? Então, você deve se ligar nessa questão, se o topônimo está especificado ou não. Por mais que você possa fazer o trocadilho, né? Vou A e volto D. Ok? Vamos lá, vamos voltar para a questão. Fui a Guaramiranga. Então, vou a Guaramiranga e volto de Guaramiranga ou da Guaramiranga? Volto de Guaramiranga, não é? Então, essa não é a alternativa correta. B. Retornarei à Alemanha e comprarei o meu perfume favorito. Então, quem retorna e quem vai à Alemanha e volta da Alemanha ou de Alemanha? Volta da Alemanha, exato. Aqui é a questão certa, não é? Está correto aqui o emprego da crase. C, vamos lá. Vamos analisar. Refiro-me àquele acidente da semana passada. Então, a questão aqui do uso da crase seria se a crase caberia neste pronome, sim ou não, neste pronome demonstrativo, certo? Como temos aquele, aquela, aquilo. Você vai utilizar a crase nos pronomes demonstrativos se você puder substituir aquele, aquelo, aquilo por a este, a essa ou a esta, certo? A essa, tá? A esse, a esta, tá? Ou se for aquela, a essa, a esta, que este, né? Ou se for aquilo, a isso, a isto, certo? Então, vamos ver se cabe. Refiro-me àquele acidente da semana passada. Refiro-me a esse acidente, a este acidente da semana passada. Coube perfeitamente, não foi a troca do pronome aí, demonstrativo pelo seu semelhante, certo? E também, ó, a regência verbal, né? Quem se refere a alguma coisa ou a alguém, certo? Então, é um pronome, é um verbo o quê? Transitivo indireto, né? Verbo transitivo indireto, ok? Então, aqui deveria sim ter crase, tá? Aquele, a este acidente, porque quem se refere-se a alguma coisa. Então, esta questão não está correta. D. Aluguei aquela roupa para o batizado. Mais uma vez, ó, o pronome demonstrativo, certo? E dessa vez ele está com crase. Vamos ver se o uso está correto. Vamos lá. Sabemos, como eu falei, se você puder substituir por a essa ou a esta, o pronome, né, pelo seu semelhante, o pronome aquela pelo seu semelhante, e couber o uso antes do nome, não é isso? Então ocorre a crase. Então, aluguei a aquela roupa. Aluguei a essa roupa para o batizado. Aluguei a esta roupa para o batizado. Cabe crase? Ficou bom? Não, não ficou, não é? Até porque também há o nosso verbo aqui, ó, alugar, certo? O verbo regente, né, que pede o complemento. E que verbo é esse? É transitivo direto ou indireto? Quem aluga, aluga alguma coisa, certo? Então, neste caso aqui, é um verbo transitivo direto, né? Aluguei a roupa, tá bom? Aluguei a roupa.
Então, não cabe aqui crase nesta situação, né? Aluguei a roupa para o batizado, ok? Não, essa questão não está correta. Então, ficamos com o gabarito letra B, tá? Vamos continuar. Questão 2. Em São como a cerveja tirada à pressão, ocorreu a crase por se tratar de uma locução adverbial feminina de modo. Assim como essa, outras locuções adverbiais femininas também recebem crase. Assinala a alternativa em que a crase ocorre por se tratar de uma locução adverbial feminina de modo. Ok? Isso, de modo. Locução. Então, a questão só quer... O comando da questão quer que você encontre uma crase que faça referência à locução adverbial feminina, de modo, não é? Assim como está sendo empregada aqui, ó, a pressão, tá? A pressão. Como são como a cerveja, tirada à pressão. Então, o modo como a cerveja é tirada, né? É retirada. Porém, antes de nós analisarmos essa questão, devemos fazer a seguinte observação. Quando é que eu vou utilizar uma locução adverbial feminina de modo e de meio, né, de instrumento? Qual a diferença entre elas? Vamos ver. Inserir aqui a caixa de texto. Vamos lá. Locução adverbial feminina de modo e locução adverbial feminina de meio, né? Quando a locução adverbial for de modo, quer dizer que a locução ela diz respeito à forma, a maneira como a ação foi praticada, ok? E quando a locução adverbial feminina for de meio, diz respeito ao instrumento utilizado para a prática da ação, certo? Vamos lá. Um exemplo de locução adverbial feminina de modo. Exemplo. Ele chegou às pressas. Às pressas, não é? Então, veja, esse às pressas é uma locução adverbial feminina, de modo, de forma, né, que indica a maneira como ele chegou, certo? Vamos aí mais um exemplo, colocar aqui esse exemplo A, colocar o exemplo B. Resolveu as questões ocultas, certo? Então, as ocultas é também um modo, uma maneira como as questões foram resolvidas, tá? E por se tratar de uma locução adverbial feminina, utiliza-se a crase, certo? Vamos agora à locução adverbial feminina de meio. Quando se trata de meio, tá? De instrumento, não ocorre crase. Você não utiliza crase em locuções adverbiais femininas de meio e de instrumento. Por exemplo, ele feriu o cão a bala, certo? Ele feriu o cão a bala. Podemos trocar bala por tiro, não é? Ele feriu o cão a tiro. Veja que não leva crase,
tá? Você não coloca crase em locuções adverbiais femininas de meio, de instrumento, mesmo que substituindo por um masculino, né? O nome bala por masculino, não entra aqui o ao, não é? Ao, tá? Então veja, não cabe. Porém, há uma exceção também nesta situação, tá? Exceção nesta situação também. Mais uma vez, quando você for utilizar a crase como forma de tirar a ambiguidade da expressão, tá? Exceção. Crase para tirar a ambiguidade da questão, né? Da expressão. E o que é ambiguidade? É o duplo sentido, não é? Por exemplo, feriu o cliente a navalha, tá? Vou entrar aqui. Feriu o cliente a navalha. B. Mais uma vez, a mesma. Feriu o cliente a... com crase. A navalha. Certo? Então, olha, duas situações aqui bastante semelhantes, tá? As frases aqui, as orações estão bastante semelhantes, porém há uma diferença entre elas. Na primeira, quando eu falo feriu o cliente a navalha sem crase, quer dizer que o quê? Que a navalha é o instrumento, foi o sujeito, foi quem feriu o cliente, tá? E aí podemos colocar numa ordem da seguinte forma: a navalha feriu o cliente, certo? A navalha foi um instrumento que feriu o cliente, certo? Porém, na expressão B, feriu o cliente a navalha, com crase, quer dizer que o quê? Que a navalha foi o modo, né? Ou foi o meio utilizado para ferir o cliente. Foi o meio, foi um instrumento, certo? E quem feriu não foi a navalha, né? Quem feriu foi um sujeito aí que está oculto, no caso ele, né? Então, ele feriu o cliente a navalha, certo? Então, nós utilizamos a crase como forma de tirar a ambiguidade também da expressão, certo? Como, por exemplo, na seguinte expressão: saiu a francesa e saiu a francesa, certo? Então, saiu a francesa quer dizer que, sem crase, quer dizer que uma mulher saiu, a francesa saiu, certo? A francesa, no caso a francesa, uma mulher, a francesa saiu de algum lugar, certo? Porém, na oração D, né? Saiu a francesa é ela, ele, saiu a francesa, ou seja, um modo, né? Como saiu, de forma sutil, certo? Um modo, uma forma como saiu. Ele ou ela saiu a francesa, que é uma expressão, né? Uma locução adverbial feminina de modo, certo? Então, veja que a crase, ela também é utilizada para tirar a ambiguidade também das expressões, ok? E como locução adverbial feminina de meio, ou seja, de instrumento, ela
por regra, ela não é utilizada. Porém, se for para tirar a ambiguidade, ela deve ser utilizada. Vamos voltar à questão, sem perder tempo. Vamos lá. Então, alternativa A. Por mais guardas que tenham a porta. Veja, achamos aqui uma expressão com crase, a porta. E esta expressão está indicando um modo. Por mais guardas que tenham a porta, os nossos pobres ricos não afastam. Ou seja, guardas que tenham a porta, ou seja, de forma presente, não é? A porta. Os guardas que estão à disposição, né? Estão naquela situação. A porta à disposição, certo? Então, aí sim, é uma locução adverbial feminina de modo, não é? Esta, letra A, está correta. Vamos analisar as outras. B. Os endinheirados dedicam-se apenas a gastar sem medida. Os endinheirados dedicam-se apenas a gastar sem medida. Ou seja, veja que este A aqui, esta crase, certo? Está diante de um verbo, não é? Do verbo gastar. E não utilizamos a crase diante de verbo, tá? Então, essa questão não está correta. A alternativa, né? A alternativa D não está correta, tá? Por mais que o verbo, né, dedicar-se, né? Seja um verbo transitivo indireto, porque quem se dedica-se a algo, não é? Mas aí a crase está à frente de um verbo, então não deve ser utilizado. C. É uma riqueza que faz referência à ausência de sentimentos. Ou seja, veja bem, quem é que está pedindo a crase? Quem é que está exigindo, né, tendo a regência da crase? É um nome, não é? Referência a quê? Referência a um nome. Então, no caso aqui, trata-se de uma regência nominal, tá? É uma riqueza que faz referência a algo, tá? Então, essa crase aqui está correta. Referência à ausência. Isso, está correta. Porém, dentro do que está sendo pedido, não é a alternativa certa. Porque aqui está se tratando de uma regência nominal, não é? Referência a algo. E não está se tratando de uma locução adverbial feminina de modo, não é? Como está pedindo. Por isso que não é a questão correta. A alternativa correta. Letra D. A população mais carente assiste atônita à derrocada de seus direitos. Aqui nós temos o verbo assistir, não é? Assistir. E devemos ter bastante cuidado quando tratarmos do verbo assistir. Vamos analisar questões a respeito do verbo assistir, tá? Por quê? Porque o verbo assistir, ele pode ter mais de uma regência. E, de acordo com as suas regências, pode ser um verbo transitivo direto, transitivo indireto, que existe complemento ligado com medida de proporção, ou de um verbo intransitivo, tá? Veja bem. Como... Aqui, isso. O verbo assistir, como eu falei, assistir, ele pode ter mais de uma regência. Essas regências vão acontecer se ele fizer referência a, tiver o sentido de assistir no sentido de ver, certo? De acompanhar, tá? De ver, né? De acompanhar. Assistir no sentido de ajudar, auxiliar. E assistir no sentido de morar. Morar, certo? Quando o verbo assistir for no sentido de ver, de acompanhar, ele será um verbo transitivo indireto, ou seja, com
preposição. Com preposição. Porque sabemos que a preposição não é a fusão, é a ligação da preposição a mais o artigo feminino a, tá? Ocasionando o acento grave, certo? Então, quando o verbo assistir for no sentido de ver e acompanhar, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, seu complemento será ligado a ele por meio de preposição. Quando o verbo ajudar ou o verbo assistir for no sentido de ajudar, auxiliar, ele será um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição, tá? O seu complemento será ligado a ele sem preposição. E quando for no sentido de morar, será um verbo intransitivo, tá? Vamos dar exemplos agora. No sentido de acompanhar. Exemplo. Ela assiste a novela, certo? Ela assiste a novela, olha só. Porque ela acompanha a novela. E quem assiste, quem acompanha a algo, não é? Então, por isso que trata-se de um verbo transitivo indireto, que exige um complemento ligado por meio de preposição, e novela é uma palavra feminina que exige o artigo, né? Um artigo feminino. Eu também poderia substituir novela por filme. Ela assiste ao filme, ok? Então veja, ela assiste ao filme. Trocando novela por filme, eu coloquei aqui o ao, tá? Que também é uma das indicações que a crase está correta, certo? Vamos continuar. Agora a crase no sentido de ajudar, auxiliar. Por exemplo, a menina assiste, agora o verbo, né, no sentido de ajudar, auxiliar. A menina assiste a mãe nos afazeres domésticos. A menina assiste a mãe nos afazeres domésticos. Então, veja, esse assistir está sendo empregado em qual sentido? No sentido de ajudar, não é? Auxiliar. E quando ele for empregado nesse sentido, ele vai ser um verbo transitivo indireto ou transitivo direto? Vai ser um verbo transitivo direto, que não exige complemento ligado por meio de uma preposição. Então, a menina assiste a mãe dos afazeres domésticos. A menina ajuda a mãe, porque quem assiste, assiste alguém. Quem ajuda, ajuda alguém, tá? E este aqui vai ser apenas um artigo à frente aqui da palavra feminina mãe, tá? Ok? Agora, no sentido de morar. Exemplo. Ele assiste em João Pessoa. Veja, ele assiste em João Pessoa, ele mora em João Pessoa, certo? Então, assistir aqui no sentido de morar é um verbo intransitivo, ou seja, que não pede complemento, que tem o seu sentido, certo? O sentido próprio dele, tá? Agora você pode empregar o quê? Um adjunto, né? Um acessório, um adjunto adverbial. No caso aqui, um adjunto adverbial de lugar, não é? Adjunto adverbial de lugar, João Pessoa, certo?
Então, muito cuidado na regência do verbo assistir, tá bom? Vamos voltar lá para a questão. A população mais carente assiste atônita à derrocada de seus direitos. No caso aqui, assistir está em qual sentido? De ver, de acompanhar, de ajudar ou de morar. Está no sentido de ver, né, de acompanhar. E trata-se de um verbo transitivo indireto, não é? Assiste atônita à derrocada, certo? Então, no caso aqui, esta frase ela está correta, tá bom? Ela está correta dentro desta regência verbal. Porém, ela não está correta para a questão, né? Para o comando da questão, que só pede uma expressão adverbial feminina de modo, tá? Então, no caso aqui é o gabarito letra A, tá? Isso. Vamos seguindo. Questão 3. IDIB 2016. Espaço, né? Altura, espaço Fiocruz, informou, espaço comunidade científica, espaço descoberta inédita, relativa, espaço, condição de transmissão do vírus Zika. Então, vamos substituir aqui esses espaços pelos pronomes, não é? Aquele, aquela, e pelos as, né? Tanto o artigo quanto a crase, né? Que ocorrendo a fusão da crase, de preposição mais artigo. Vamos lá. Aquela altura. Já vimos que, substituindo aquela por a esta e a essa, e cabendo na questão, ocorre sim a crase. Vamos lá. A esta altura cabe? A esta ou a essa altura, a esta altura cabe. Então, no caso aqui, é o pronome aquela com crase. Aquela altura, ok. Fiocruz, veja, Fiocruz é uma instituição. Uma instituição é uma palavra feminina. Então, à frente aqui de Fiocruz, devemos colocar o quê? Um A com crase ou sem crase? Devemos colocar um A sem crase, porque trata apenas de um artigo, tá? Um artigo A, certo? Então, já ficamos sabendo de que aqui no início é aquela e aqui é A, né? Nessa questão, essa letrinha aqui é um A sem crase. Já podemos aí eliminar algumas alternativas, não é? Alternativa B está fora, certo? E D, certo? B está fora e D, tá? Ok? Ficando com A e C. Vamos lá. Àquela altura, a Fiocruz informou a comunidade científica. Então, veja o verbo informar. Também temos que ter noção, né, da regência do verbo, como eu falei para vocês, tá? Que verbo é esse? Tanto a regência quanto a transitividade verbal, né? Que verbo é esse? Qual é a transitividade dele? É um verbo transitivo direto ou indireto? Então, vejamos, informou alguma coisa a alguém, ou informou a alguém alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto ou indireto. É um VTDI, certo? Então, vamos ver qual é o seu complemento que vem após ele. Informou a comunidade. Então, comunidade, no caso, é alguém. Informou a alguém. Então, se informou a alguém, aqui é um A com crase, não é? Informou a alguém, comunidade científica, alguma coisa. Que coisa? Descoberta inédita, não é? Então, aqui, ó, a descoberta inédita. Aqui é só um A sem crase, certo? Relativa ao quê? As condições. O que é, no caso aqui, condições é uma palavra, um nome feminino que está no plural. Então, o A aqui deve estar no plural também, né? Relativa às condições, tá? Então, ficando apenas
com a alternativa C como alternativa correta, certo? Alternativa correta, alternativa C. Vamos seguindo.